de saberes na pesquisa e na crítica dos países africanos. Eu sou Bernardo Amorim, professor da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e vou fazer a mediação, o papel de coordenador, né? Vou chamar, então, para compor a mesa, primeiro a professora Tânia Lima. Tânia Lima, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e Simone Schmidt, professora Simone, da UFSC. Pode ser, você. Eu vou ficar aqui. Bem, eu vou explicar a dinâmica da mesa, mas todo mundo já está familiarizado com esse tipo de mesa, né? Vou apresentar a primeira convidada, que vai falar primeiro, que é a Tânia Lima, a professora Tânia Lima. Ela vai fazer a sua fala, a sua intervenção. Depois eu apresento a professora Simone, ela faz a sua intervenção e a gente abre para conversa, né? Para interação com o público, perguntas, para conversa mesmo. Então, professora Tânia Lima, além de professora, titular e pesquisadora, é poeta, com livros premiados como A Bela Estrangeira, Prenhas e Nos Mangues, roteirista de um filme, Os Manguezais e Nós. Destaco a sua veia poética, também presente em seus textos acadêmicos e na própria autodescrição que se encontra em seu currículo Lattes, cuja primeira frase é: minha biografia é pequena como os dias. Achei bonito isso e é raro, né, a gente ver esse tipo de colocação num currículo Lattes. É editora da revista de arte Mangues e Letras, que, salvo engano, existe desde 2011. Se eu cometer aqui algum equívoco, por favor, me corrijam, professoras. Organizadora e idealizadora, juntamente com a professora Isabel Nascimento, do evento GRIOS, Congresso Internacional de Literaturas e Culturas Africanas, cuja primeira edição foi em 2009, e a mais recente, a quinta, no ano passado, 2024, quando o evento fez 15 anos. Um evento importante da nossa área, né? Destaco também a participação da Tânia na comissão organizadora da edição de 2019 do Congresso da Afrolic, sediado em Natal. Foi o primeiro congresso da Afrolic de que eu participei. Tenho boas recordações dele. Na área de literaturas africanas, destacam-se trabalhos e pesquisa, dentre outros, sobre, vou destacar alguns nomes de autores, né? Mia Couto, Paulinho Tiziane, Diná Salustio, Paula Tavares, Ungulane Bacacossa, Odete Semedo, Conceição Lima, que foi objeto de pesquisa em seu pós-doutorado, encerrado em 2018, e a senegalesa Fatou Diame. E os livros organizados ou de sua autoria, voltados para a temática das relações entre literatura, história e cultura afro-brasileira e africana. Isso é o nome do livro de 2013. Então, professora Tânia, é um prazer estar aqui com você e ouvir a sua fala agora. A palavra é sua. Boa noite a todos, todas, todes. Agradecimentos iniciais à professora Terezinha Taborda por essa oportunidade de estar aqui nesse momento e neste evento maravilhoso, confabulando sobre literaturas, né, africanas, e revendo colegas muito não encontrava. Agradecer também por estar em um momento em que nós temos aqui na plateia tantos amigos, nossa presidente da Afrolic, grande Simone, professora Inocência, querida Inocência, nossa querida historiadora Edna,
tantos, né? Tantos amigos. Otávio, professor Nazaré, demais colegas, escritores. Bem, nós chegamos na UFRN em 2009 e quando chegamos não havia literaturas africanas, né? Foram uma das primeiras ações de criação, né? Junto ao Departamento de Letras, e também com pesquisas envolvendo iniciação científica, pós-graduação, o PPGEL, em que desenvolvi pesquisas voltadas para a africanidade, tanto no mestrado quanto no doutorado. Aí passei uns 10 anos no PPGEL e depois resolvi mudar de programa, recebi uma proposta importante para a minha vida pessoal, que foi participar de um programa da pós-graduação envolvendo artes. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com a pesquisa envolvendo teatro africano, música africana, dança africana, e aí por aí vai. Então, o que eu vou apresentar aqui hoje faz um pouco essa relação, né, entre a palavra e as cores. E eu intitulei esse texto, que é um texto feito especialmente para esse evento, eu intitulei Malangantana, o esteta das cores anticoloniais. Eu confesso que esse termo, anticoloniais, eu aprendi com a professora Inocência. Ela deu para a gente um curso na Rural de Pernambuco, há um tempo atrás, um curso maravilhoso, organizado pelo professor Sávio. Naquele momento estava a professora Rosilda, e foi um curso que disse muito, ficou muito marcado. Uma semana, nós acordávamos 8 horas para ouvir a professora Inocência. Bom, então, vou ler aqui, permita-me ler. Esta leitura traduz a voz das cores na poesia feita de gravuras em Malagantana. O poema do pintor acompanha o mundo desenhando resenhas nas coisas fabuladas pelo que há de imagético nas cores do pintor moçambicano. Este ensaio analisa a voz do contador, mas também a voz do pintor ou do pintor poeta. E aí eu trago o poema, daqui a pouco eles vão colocar, o poema Coruja. Fui atrás dos poemas do Malagantana, naquele livrinho 24 poemas, e procurei um poema que dialogasse um pouco com a metáfora dos bichos. Esse livrinho do Malagantana foi publicado em Lisboa em 1996. Um livrinho precioso, né? Quando a gente vai se debruçar sobre a vida. Mas aqui a intenção não é uma leitura biográfica, né, do poeta, pintor, mas uma leitura das imagens, né, como essas imagens nos chegam. No que se refere às manifestações do imaginário de de contador de histórias, o pintor denuncia em poesia o cenário da exploração do período colonial. O fito desta análise faz uma tradução do papel da palavra não apenas no poema, mas também nas fronteiras da tradição viva das gravuras. Nessa leitura, o diálogo com a voz sagrada e profana tece um pensar sobre Malagantana a partir dessa leitura de Frantz Fanon, e aí eu li e reli várias vezes aquele texto maravilhoso da professora Carmen Tindó, com quem aqui eu faço também uma certa homenagem nessa leitura. E eu não sei se eu vou chegar lá, porque eu sou muito lenta,
que nem tartaruga. Eu fiz também uma leitura com aquele pensador piauiense, Nego Bispo, né? A terra dá, a terra quer. Observaremos através do registro da memória o que foi registrado em África moçambicana durante as lutas libertárias. Também analisaremos como se deu o processo de assimilação e resistência da cultura da voz, a partir do silêncio do corpo frente ao peso da cultura colonial. Se olharmos bem para nós, o segredo da tradição estava antes, né, como bem conta o Ampatebá, naquele livrinho da tradição viva, estava justamente nesse contexto de contar histórias. Em um período sem a pressa das datas. Os séculos caminhavam em círculo, mas um círculo espiralado. A voz comungava ao som de um tambor. O segredo da tradição era repassado pela voz de um contador pintor. O mistério da palavra de quem conta histórias, ou de quem contava histórias, protegia o conhecimento dos místicos e míticos. Ao redor da fogueira da história, o simples ato de contar histórias surgia a grandeza do ato de cantar. E aí, Tierno Boccat tem uma frase, né, que começa o texto da tradição viva, que diz, né, o saber é uma luz que existe no homem. O som do cantador e pintor era como um valioso tesouro, um majestoso segredo. O contar e o cantar estavam ligados à memória de tudo aquilo que os nossos ancestrais vieram a conhecer. O conhecimento partilhado é uma espécie de guardião da tradição. Para a comunidade, o contador era o mestre dos mestres, que se encontrava e encantava em tudo que transmitia. A voz de quem canta, de quem conta e de quem pinta era uma espécie de avó que guarda segredos sem nome. O mistério da palavra enraiza a natureza do mundo para dentro dos sonhos da arte e da cura. A voz carrega também ritos e performance para fazer ecoar a totalidade do mistério do dizer. Diante de uma mística ou de uma mítica, é que se observa o que há de religioso, mas também de político, né, nos quadros de Malagantana. O pintor, que reflete o drama local, é como um escritor que empresta suas cores ao vazio para representar o mundo durante as lutas de independência em Moçambique. Criar imagens, aí eu gostaria que fosse lá para as imagens, né? Criar imagens através das cores é dar uma forma ao sentido, mas também ao destino. É recriar outro modelo de civilização. Os pintores, assim como os poetas, deixaram de idealizar o mundo no afã de transformar sua estranheza social em luta contra o sistema de exploração colonial. Se a pintura, assim como a poesia, é arte que invenciona um novo tipo de pensar o mundo, não podemos, muitas vezes, mudar a história do passado, mas podemos dar sentido à distopia das gerações atuais. E é no percurso identitário que o poeta e pintor Malagantana mostra novos caminhos, novos sentidos, aquilo que foi secularmente silenciado. Na arte, o lugar de fala e de escuta é sempre o outro, pois o lugar de onde se fala do outro é voz enunciativa de um eu que faz parte das margens coletivas.
Pensar o mundo em seu percurso pictórico, poético, é rememorar o percurso dos silenciados da história. As cores são palavras, cujo destino é carregado de memória, ou melhor, do que foi sentenciado, em muitos momentos, ao esquecimento, ao silenciamento. Toda memória traz um pouco de esquecimento, mas também traz remorso. Lembrando aqui de um poeta daqui, né, de Minas, como Drummond. O silêncio da memória faz as cores de Malagantana emprestar uma voz aos que foram explorados, aprisionados e dizimados durante o processo da luta anticolonial. As gravuras e poemas chegam à atualidade, pois as consequências da colonização, pegando aqui também a imagem da professora Inocência, não ficam no passado, mas se estende aos dias atuais. Por isso que quando pintamos, pontuamos os sonhos adormecidos das palavras. Por isso que quando falamos, a tinta que recobre o mundo conta sobre a importância dos rebelados ontem e hoje. O que nos vem em mente neste setembro florido é simplesmente recordar de que a cor é pincel feito de palavras. Afinal, pegando aqui a imagem de Pablo Neruda, se faltar o amarelo, como faremos o pão? Indaga Neruda, né? Imaginar que se faltar o farelo, né? De que cor pintaremos a fome dos homens, as cores do mundo, o pólen das flores no cosmo? Não sabemos. O mundo, quando perde suas cores, faz desaparecer dos olhos os sonhos. Malagantana, no livrinho 24 Poemas, nos presenteia com esse poema feito de tinta e palavras. Poema intitulado A Coruja. A coruja agoira-me e diz que nunca chegarei além onde o desejo me leva. E assim evapora-se o sonho. O tambor foi tocado na noite densa do feitiço, enquanto Coquiuana, murrilonga, apitava Coquiuana Relice, que morreu depois dos gatos terem miado. Eu, lutando só, é impossível vencer as ondas que feiticeiramente me esboçam, as corujas, gatos e tambores. A coruja, na tela do poema, vem pintada de imagens misteriosas. O tambor foi tocado na noite densa do feitiço. O que se pinta nesse poema é o poder sugestivo do feitiço, sinestésico das coisas imaginadas pela noite. O poema é pintura de significantes, mas também de significado. Signos de ecos dissonantes, imagens que vêm no poema feita de estranhamentos, corte vertiginoso no ritmo do verso-livro e do poema livre. Palavras que saem do estado imagético de uma pintura a óleo feita de ritmos para o reino da feitiçaria simbólica do verbo poético. Cultura e natureza ganham o ritmo do tambor. O ritmo é o ponto central da estética africana. A oralidade é também um tipo de estética, uma estética muito sofisticada. Quando esmiuças as camadas e subcamadas da voz. E eu, como diz o poeta, no poema, lutando só, é impossível vencer as ondas que feiticeiramente me esboçam, as corujas, gatos e tambores. Qual acaso aqui de um de nós que não foi protegida pelos gatos, pelos cachorros, pelos cães? E como diz Paulina Chiziane, pelas cobras, pelos crocodilos.
pelos macacos, pelos chimpanzés. A repetição da palavra tambor não está à toa dentro da pictórica composição. Sugere um tipo de ancestralidade carregada de mistério, mas um mistério que não fica no mítico e no místico, mas que precisa se organizar pela espiritualidade da língua. É a luta contra um sistema colonial ao longo do período do perigo da história única. O tambor recebe santo em algumas comunidades, mas o tambor também é instrumento de aquilombamento. Eu lembro do Abdias de Nascimento, né? Se aparece o tambor, o pintor do poema recompõe o ritmo de uma sílaba na rinha da luta. O que toca na partitura da pintura é justamente a solfa que transforma. De tempos em tempo, a teoria passa. Apenas a arte e a literatura permanece em nome das verdades do mundo. Se a teoria não passasse, nós ainda estaríamos em Aristóteles. O poeta anoitece anoitece o poema para partilhar suas cores, suas dores. A noite do poema, via coruja, é feita de impermanência. É madrugando que as corujas costumam filosofar com a natureza do mundo e das bruxas. Na duração dos instantes é que os poetas, os pintores, os estetas costumam compor a origem que é toda a obra de arte. Em se tratando de Malangantana, as origens remetem sempre a Matalana, cidade pequena de Moçambique. Seu pequeno ateliê esteve a serviço da comunidade africana moçambicana. Voz, como diz Carmen Tindó, voz neorrealista, com traços surrealistas, né? Desenhos cubistas, com cores neobarrocas, entre gravuras e grafites. Roberta, poderia só descer um pouquinho? Descer mais um pouquinho? Aí nós temos um pintor, né, que o Malagantana era muito influenciado, né, um pintor da Renascença, o Bosch. Descendo um pouquinho. Descendo mais um pouquinho. É o Picasso, não é? Aí um quadro pintado por Picasso em 37, o Guernica, né? E no Guernica também tem os bichos, né? Então, tentei trazer alguma leitura no sentido dessa composição. Só mais um pouquinho, Roberto, só mais um. Mais para subindo mais. Mais. É aí. Esse quadro é intitulado Bichos maiores comendo bichos menores. Obrigada, Roberto. Deixa eu ir. Então, pegando aqui a leitura que a Carmen fez, né, dessa leitura voltada para o neorrealismo, uma espécie de cubismo, né? E aí entra a questão das gravuras e grafites, né? Este artista pintor sempre pintou de portas abertas para colocar, plena de resgate de uma moçambicanidade. No ateliê, abrem-se as janelas e o olhar que descortina-se para o extraordinário formato de pintar tragédias, mas também beleza. Porque é sobre isso que a obra de arte se volta. Resgatar a beleza do humano. Entre frestas, a cor da luz desce como um pôr do sol morrendo para ser luz e sombra. De cima, em Malagantana, quadros são histórias retiradas de notícias da realidade africana, onde os bichos não mais representam unicamente, né, durante o período colonial e das lutas libertárias, o misticismo, né, do período ancestral.
onde os bichos protegiam a energia da comunidade. Agora os bichos ganham outros formatos. Os bichos também falam, os bichos também denunciam as atrocidades. Os bichos se mimetizam na pele da macroestrutura e microestrutura do capital. Em alguns momentos representam o colono, em outros o ser explorado. Fazendo isso me remete aqui, eu nem coloquei no texto, mas me remete um pouco ao Ailton Krenak, quando diz que os bichos estão melhores do que nós. Quando se chega aos quadros, traços de linha disforme, equilibra as cores fortes. Por ali, no meio de um caos infernal, tudo por ali respira e transpira a arte em todas as partes de Áfricas no plural. Nem o ar está parado no tempo da cidade de Malatana. No autorretrato, a voz lírica pede misericórdia aos que morreram na guerra. O sobe e desce de gente. A deformidade das pessoas lembra as gravuras, né? Os grafites de Basquiat. As imagens também de Malagantana me remetem também a uma pintora que é lá do Recife, que tem um ateliê ali em Olinda, que é Badida, uma pintora que faz muito essa leitura da literatura com as artes plásticas, né? Badida, o pai era contista, Moreira Campos, e ela lê os contos e, a partir da leitura dos contos, ela recria os quadros. Um pouco disso nos sugere um pouco a leitura que Malagantana faz, porque quando a gente está diante do tecido das artes, seja no cinema, seja no pictório, seja num livro de poemas, seja no teatro, né? Teatro africano também, a gente percebe que essa compreensão desse universo parte justamente do universo imaginário para o campo da palavra, né? No caso dele, que era poeta, e no caso de Badida, eles, de alguma forma, recriam suas telas a partir do universo da palavra, né? Então, é uma espécie de analogia entre a palavra e as cores, né? Por isso que é um poeta das cores, né? O Ladrilho das Coelas é labirinto para curiosos, querendo pegar a arte com os olhos. Muitos se perdem de vista da cidade, né? Moçambicana. Basta entrar um pouco nos museques para se perceber, né, de onde, de alguma forma, Malagantana está falando. Das sacadas ao vento, um corredor estreito se torna colorido e esparrama em meio às pedras feita de africanidades. Vestígios ainda do período da exploração capitalista, dos assaltos cometidos ao povo africano, bem antes do nascer do mundo, lembrando aqui do livro do Mia Couto. De vários ângulos de Moçambique, os casebres inserem pouso como missiva, né, para algum postal de Malagantana. Antes de tudo, pedimos licença aqui para falar de um ateliê que fica bem próximo dos Segredos da Floresta. Malagantana é desses pintores de mitologia que pescam cores ao se debruçar sobre a absurdidade de toda a gente explorada. A casa-ateliê do pintor é, em nossos dias, um pequeno patrimônio cultural tombado pela humanidade. Casa pequena para telas grandes em óleo sobre Eucatex. Ateliê do lado de dentro, casa do lado de fora da rua, casa e ateliê, mundo convite, intimidade e arte. Ateliê e casa, textura poética no aconchego de um mundo pintado de cabeça para o alto. Quadros de Malagantana são contos sobre telas ou telas em formato de crônica.
Lá de dentro, as miscelâneas de objeto de arte fazem parte do acervo deste artista do mundo que, por quase um século, habitou internacionalmente o coração da cultura africana. Malagantana é sozinho uma escola de arte, um caderno de poema, um laboratório de experimento onde a linguagem das cores é um simplexo detalhe em verso. Aos pintores, aprendizes, foi sempre um rodopio as lições segredadas que receberam desse que foi pastor, feiticeiro, poeta, prosador, encantador de causos, pintor de toda a gente. A Casa Atelier agora é morada de linguagens plásticas. Durante a semana, alicerça-se a casa, se torna público, onde público se torna cativo, curioso, à procura das texturas de histórias saindo de um punhado de tintas. Pensar tudo isso é que encontramos a figura épica dos quadros de Malagantana, comunhão de simplicidade, textura que nomeia o nunca, aquilo que nunca teve nome. Seu ateliê é uma biblioteca de livros, pensando aqui, né, Paulo Freire, biblioteca de livros, quadros, empilhados em prateleiras de cor e sabença. No canto das paredes, a pintura convive com a cor para salvar perdas e danos da vida. Bem à vontade encontramos os quadros pintados entre seus objetos preferidos, tintas e livros. A pintura desse artesão de cores é uma espécie de segredo, né, transparente na nudez do corpo e na palavra, né, que é pincelada, né, por um idioma do Ronga. Suas telas trazem reflexões sobre as dúvidas e dívidas humanas, pincelada pelo que há de um retrato nas lutas por independências. Telas que retratam a grandeza do cotidiano, lugar onde se esconde o incógnito mistério sem nome, o imaginário que perfaz a poética do espaço das artes. Telas que nos fazem lembrar algum escritor escondido dentro de uma das telas, à vista, como disse Malagantana em uma entrevista. Há sempre um manancial de temas a abordar. Aí ele completa, são os acontecimentos do mundo, às vezes tristes ou alegres, e que eu não fico indiferente, seja em Moçambique ou em outra parte do mundo, diz o poeta. Pegando assim essa leitura que ele faz, se olharmos as crianças nesse momento, as crianças de Gaza, a dor humana é sempre a mesma tragédia, anunciada pelo círculo dos séculos anteriores ao mundo de agora, comovido pelo mundo da tecnologia. Outros tipos de escravização. Somos agora os tipos de escravizados que denunciamos os séculos anteriores, mas também vivemos nós mesmos escravos de alguém ou de alguma coisa, frente a esse momento de uberização do pensamento. Nos tornamos fordistas em redes de enlatar pesquisas. Outros tipos de torturas contemporâneas, sejam nas redes musquianas, sejam em campos de extermínio, seja em uma aldeia Yanomami, como diz aqui, eu trouxe, né? Pensando a guerra e pensando todo esses destroços, né, do período das lutas libertárias, e pensando à beira do século XXI, né, 25 anos de século XXI, eu trago um poema da Slava Zimborska, né, num verso intitulado Tortura, quando ela diz: nada mudou. O corpo sente dor, necessita comer, respirar, dormir, tem a pele tenra e logo debaixo sangue, muito sangue. Tem uma boa reserva de unhas e dentes,
ossos bastante frágeis, juntas alongáveis. Nas torturas, leva-se tudo isso em conta, fecha aspas, a poeta polonesa, né, que ganhou um tempo atrás, né, antes de morrer, o Nobel. Né? No Museu Malagantana, arte em toda parte, histórias dependuradas nos parênteses dos quadros. Perto dali, os miúdos brincam de tocar a campainha com giz. Em uma parede de pensamentações, quadros coloridos, estendidos em guardanapos feito de barro, telas com desenho de feiticeiros, fazem companhia à história do seu escritor preferido, João Paulo Borges Coelho. O piso da sala ateliê vem coberto de segredos antigos que muito nos lembram os contos dos livros de Luiz Bernardo ou Ana. O vermelho vivo das telas vem cheio de palavras tiradas da colonização africana. A escada redonda, enorme, grande, é um convite para viver ao estilo, né, dos escritos de Paulina Cisiane, ou quem sabe, meu Deus, mote para se viver a vida sem tanta lucidez ou saga de interesse. E a isso nos faz também repensar a leitura que o Malagantana faz e os pássaros, né, que se invencionam, né, no embodeiro de Mia Couto. De perto, outras árvores pulam o mar do quintal. A criação primitiva surreal se confunde ao mundo imaginado, onde tudo ganha o traço da fragilidade. Em cada tela, um quadro é um encanto, né, e um desencanto. O melhor de tudo é o susto, é esperar pelas cenas da literatura exposta no meio do mural, ou no final das sílabas das telas. Nas prateleiras do ateliê, tudo fica mais denso, na leveza escura das cores pintadas no tecido papel. Os sentidos carregam cores e horizonte de telas robustas de personagens anti-herói. Amarelos vivos, verde, rubro, vermelho, roxo, ocre, são anfitriões para aqueles que se arriscam em entrar na textura da pintura da negritude. Nas obras das telas, os sonhos pincelados de tinta devoram o mundo surreal dos personagens. Não é o real que pinta tanto, mas a alma. Não é o espírito que pinta, mas a cena advinda dos livros. Nada parece real dentro dos quadros. A única personagem real é a fruição da memória. E até mesmo ela, com seu avental de palavras, nos sugere ser de outros mundos, de outro tempo. Nesse reino de monstros surreais, deuses são orixás que fazem dos traços surreais feitiço em pincéis de vidro. Cada quadro traz um dicionário das leituras. Seus figurinos são desenhos azuis de lápis lazuli. Cada detalhe das roupas pincela um trabalho majestoso das lendas, herança da cultura banto, também dos malês. Seus últimos quadros misturam poemas aos recortes bordados pela tinta fina do traço primitivo. Mas seu toque genial está em trazer as falas para dentro das telas. Se ler é o que desvenda o mundo em segredo, pintar é fotografar aquilo que guarda a cor do segredo. Quando começamos essa leitura desse texto, a impressão que tínhamos é que estávamos na presença não propriamente de um pintor, mas de um profundo pensador de cores. A pintura ultrapassa o terreno das metáforas, traduz o território das literaturas
pós-coloniais são histórias sincréticas, né? Entre o fio da pintura e da literatura. As telas são entrelaçadas de contação de história, como num entretexto de algum contista à moda de um Suleiman Kassamo, um Ugulani Bacacossa, que traz consigo reflexões sobre a alma do povo africano. Em Malagantana se fazem presente as dobras suaves do traço cubistas, cores vivas, né, pegando aqui a imagem da professora Carmen Tindó, cores vivas entre a pímbrea sombra do mistério. A culpa ontológica demarca que se faz presente na rinha dos acertos e erros do ser. Os desvãos são desvios referenciados como alumbramento e se estatelam na travessura das ações humanas. Os sorrisos e tristezas estampados vêm bordado em linha fina, branco, vermelho, cobre, cinza, azul, até mesmo o barro. A tradução entra em sincronia, estou já terminando. É para a gente ir embora tomar uma célula. Comemorar alguma vitória. A tradução entra em sincronia com o mundo alinhavado de ritos e mitos desfigurados em pano de fundo. A experiência da dúvida no quadro invade o pensar humano sobre o caminho da humanidade neste começo de século XXI. As telas são, em verdade, luxúrias, né? No sentido da demarcação da verdade que fica, né, da história. Narrativas inventadas ou mesmo tiradas de algum canto da realidade. Histórias de memórias ou mesmo de uma tradição reinventada. E aí eu termino perguntando, e sobre aquilo que não se deve pintar, deve se calar? Muito obrigada. A gente é que agradece, professora Tânia. Vou apresentar, então, agora a professora Simone, rapidamente. Professora Simone é professora titular, aposentada da UFSC, onde trabalha, eu digo trabalha ainda, porque a professora exerce docência e orientação, apesar da aposentadoria, em 2 programas de pós-graduação, e trabalha na UFSC desde 1994. Aqui a gente tem, então, 2 pontas do Brasil, né? Rio Grande do Norte e o Sul. É membro de alguns grupos de pesquisa, dentre eles o GT da ANPOL, A Mulher na Literatura, Crítica Feminista e Estudos de Gênero, desde 1985. Do grupo de pesquisa Perspectivas Pós-Coloniais, Literaturas e Culturas em Língua Portuguesa, criado em 2018. E aí, pelos nomes dos grupos, a gente já percebe um pouco a perspectiva teórica que fundamenta o trabalho da professora, a crítica feminista, os estudos pós-coloniais. Membro do GFIS, Grupo de Estudos e Feminismos Interseccionais. É colaboradora do Instituto de Literatura Comparada Margarida Lossa, com sede na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e integra o Instituto Cadila, África e suas Diásporas, que reúne docentes e pesquisadores da UFSC e de outras universidades nacionais e estrangeiras. Seu trabalho se orienta a partir de 2 linhas de pesquisa, quais sejam literatura e memória, a primeira, e a outra, teorias feministas e estudos pós-coloniais. Trabalhos de pesquisa, entre outros, sobre Helder Macedo, Paulina Tiziane, isso pegando um tempo bem amplo, né, de trabalho da professora. Paulina Tiziane, Lília Momplet, Orlando Amariles, Mia Couto, José Eduardo Agualusa, Ana Paula Tavares, Noêmia de Souza, Luandino Vieira e Conceição Lima. E é sobre Conceição Lima que a professora Simone vai falar hoje. Obrigada, Bernardo, pela apresentação. Boa noite. Está todo mundo cansado, eu sei.
Vou tentar ser animadinha, mas não sei se vou conseguir. E agradecendo, né? Começo agradecendo a professora Terezinha e a toda a equipe que coordenou e está coordenando esse evento tão bom. Começamos hoje, temos a promessa de dias muito bons pela frente. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui. Vou, então, tentar ser animada. Conceição Lima, A Poética de uma Mulher ao Sul, é o nome que eu dei. Não reparem os slides, eu não sou boa nisso, eu que fiz. Das várias perguntas que servem como mote para este encontro, 2 me motivam especialmente para trazer aqui a minha reflexão. São elas: como as literaturas dos países africanos de língua portuguesa pensam a politização da arte? Como se relacionam com outros modos de conhecer e produzir o mundo e a natureza? Tomando essas 2 perguntas como motivadoras para o meu trabalho, perguntas que eu recebi, né, da organização aqui do evento, gostaria de abordar 2 temas que têm contribuído significativamente para os debates em torno da politização da arte e da concepção de um outro mundo possível. Trata-se da discussão em torno da literatura produzida por mulheres e da construção de alianças cada vez mais potentes entre os países e as culturas do sul global. Pretendo, assim, focar essa dupla abordagem sobre o sujeito da escrita, as mulheres africanas, nesse caso, e o lugar a partir do qual essa escrita se produz, e esse lugar é o Sul. Tal articulação me parece de grande potência para os estudos africanos, bem como para a circulação de saberes na pesquisa e na crítica literária. Para elaborar uma reflexão sobre esses 2 temas articulados, escolho uma autora que é Conceição Lima. Por vários motivos, a sua escolha se justifica. Em primeiro lugar, porque as temáticas aqui propostas se mostram vivamente em sua produção poética. Em segundo lugar, porque sua obra, embora de qualidade inegável, ainda precisa ser mais divulgada e reconhecida. O Sul tem sido um tema significativo desde há bastante tempo na obra poética de Conceição Lima. Já em seu primeiro livro, O Útero da Casa, de 2004, ela invocava o Sul como lugar de... Desculpe, de 2004? Não, eu estou pegando a edição brasileira. Ela invocava o Sul como lugar de pertencimento de seu canto nos versos que encerram seu célebre poema, e um dos mais belos também, que é Afro-Insularidade. E aqui um fragmento, né? Aqui, neste fragmento de África, onde virado para o Sul, um verbo amanhece alto, como uma dolorosa bandeira. O tema se renova em outro livro seu, Quando Florirem Salambás no Teto do Pico, o qual inicia com os versos: escrevo teu nome na areia nua, escrevo a sul para nomear a casa que me habita. Para entendermos os significados do Sul na obra de Conceição Lima, é necessário, em primeiro lugar, situar-nos diante do espaço primeira referência de construção subjetiva, lugar fundador inscrito em sua poesia, a casa. O útero da casa remete, já desde o título, a um universo marcadamente feminino. O útero é um símbolo muito intenso da corporalidade feminina, enquanto a casa, além de um símbolo da domesticidade que marca a experiência das mulheres, também representa fortemente a origem, o retorno à terra, ao início. Aqui nos situamos inicialmente no sul do mundo, representado pela poetisa, este sul que tem sido também objeto de preocupação de pensadores pós-coloniais e decoloniais, bem como de todos aqueles que se empenham em adiar o fim do mundo, para usar um termo do pensamento ameríndio. Dentro dessa perspectiva, escrever ao Sul significa insurgir-se contra os históricos procedimentos de apagamento e deslegitimação dos outros do sistema etnocêntrico e patriarcal em que se erigiu o pensamento moderno e formas recorrentes de epistemicídios que persistem até hoje. O outro, constituído pelo pensamento ocidental, assume formas que vão desde o vazio de humanidade, em que o colonizado foi colocado pelo sistema colonial, até o não sujeito em que se constituiu a mulher perante o homem no sistema patriarcal.
Assim, segundo entendem as pensadoras moçambicanas Teresa Cunha e Isabel Casimiro, e aqui eu estou citando, este sul é a metáfora utilizada para designar os conhecimentos forjados nos sofrimentos experimentados e vividos por causa das violências perpetradas pelo colonialismo, o capitalismo e o heteropatriarcado. Fim de citação. Entretanto, cabe destacar, como fazem as autoras citadas, que este sul carrega consigo também a força das sabedorias que sobreviveram às práticas de violência e epistemicídio coloniais, inspirando-nos a interpretar o mundo a partir de outros olhares, diferentes daqueles marcados pelo poder geopolítico. É assim que podemos entender o espaço da casa na poética de Conceição Lima, como espaço de subversão dos poderes dominantes e também como evocação de práticas e saberes ancestrais ensinados pelas mulheres. É nesse sentido que podemos ler os versos finais do poema A Casa. Sobre os escombros da cidade morta, projetei a minha casa, recortada contra o mar. Aqui, sonho ainda o pilar, uma retidão de torre, de altar. Ouço murmúrios de barcos na varanda azul e reinvento em cada rosto, fio a fio, as linhas inacabadas do projeto. Esses belos versos apontam um projeto inacabado em processo de reinvenção, uma casa erigida com força sobre os escombros da morte. Nossa leitura do poema pode ser complementada pela importante reflexão feita por Cunha e Casimiro, que eu citei já, em sua proposição de alternativas feministas ao debate das epistemologias do Sul. Para essas autoras, muitas das experiências vividas por mulheres do Sul não se resumem a disputar o poder definido pelas linhas abissais, mas se dedicam a, através de suas práticas cotidianas, subvertê-lo. Relações hierárquicas, tais como, e aqui eu estou citando elas de novo, trabalho produtivo ou reprodutivo, trabalho produtivo ou improdutivo, comércio formal ou informal, emancipação ou opressão, privado ou público, doméstico ou político, amor ou raiva, voz ou silêncio, prisão ou fuga, gênero feminino ou gênero masculino, poder ou sujeição, rural ou urbano, tradicional ou moderno, sofrimento ou felicidade, enfim. São relações hierárquicas, binárias, essas que são permanentemente confrontadas pelas vivências das mulheres, resultando em outra lógica, diferente daquela do capitalismo eurocêntrico, definido pelas desigualdades que, na prática, elas lutam por implodir. Mais uma citação das duas. Para muitas delas, cozinhar, agricultar, comerciar, tecer, ensinar, curar, fazer medicamentos, armazenar, criar objetos que são mais do que objetos, porque são produtos da sua criatividade e da sua arte, ou definir metas para o seu negócio, fazem parte do seu repertório diário de ação. Fim de citação. Criando um espaço-tempo onde a lógica eurocêntrica e patriarcal se dissolve, a poética de Conceição Lima empreende uma busca de origem que está posta desde o título de Útero da Casa, passando pela visão de mundo construída em poemas como Mátria. Quero-me desperta se ao útero da casa retorno, para tatear a diurna penumbra das paredes, na pele dos dedos reviver a maciez dos dias subterrâneos, os momentos idos. Essa busca de origem também se apresenta em seu segundo livro, A Dolorosa Raiz do Micondó, o qual cumpre um mergulho fundo nas raízes da história do seu lugar no mundo e também reconstrói uma espécie de mitologia pessoal afetiva. A dor que aí se expressa fala de uma memória histórica compartilhada, de episódios traumáticos como o colonialismo, a escravidão, a presença dos contratados na ilha de São Tomé, o massacre de Batepá de 1953. Poemas como Mostra-me o Sangue da Lua, Roça, Afro-Insularidade, de Útero da Casa, ou 1953, de A Dolorosa Raiz do Micondó, fazem o papel de discursos da história que dão registro do vivido em modalidade coletiva e também subjetiva. Nesse entrelaçamento entre o subjetivo e o histórico, entre o pessoal e o público, parece se delinear o Canto ao Sul, de Conceição Lima. Nessa perspectiva, vale um comentário sobre Mostra-me o Sangue da Lua.
Em março de 2011, Conceição Lima protagonizou um episódio da série Eu Sou África, produzida pelo canal português RTP. Entre as muitas paisagens de sua ilha que percorre e descreve, a escritora escolheu mostrar a praia de Fernão Dias, cenário do massacre de Batepá. Sendo seu próprio pai um sobrevivente desse violento episódio, a poetisa nos situa frente ao lugar onde centenas de vidas foram sacrificadas. À beira do mesmo mar que testemunhou as mortes, ela leu seu poema. Mostra-me o sangue da lua, agora que os mortos repousam em arcas marinhas abertas. Mostra-me o sangue da lua, agora que a praia cuspiu a náusea do mar e o nojo das rochas petrifica os gritos que não ouvi. Mostra-me o sangue e as veias da lua, quando as línguas decepadas ressuscitarem em Fernão Dias, no mês de fevereiro. Logo depois de ler o poema, né, nesse episódio da RTP, Conceição Lima fala da importância daquele lugar que grava a memória desta tragédia. E é nesse momento que o vento carrega o livro que ela tem na mão em direção ao mar, e o livro afunda e se perde. Surpreendida pelo acaso, porque foi uma coisa muito estranha, a escritora comenta: os mortos pediram o livro. A cena e seus significados evocam, de certo modo, as conhecidas teses sobre o conceito de história de Walter Benjamin. Em primeiro lugar, pela presença dos mortos, cuja memória viva jaz na praia e cuja força simbólica arranca o poema das mãos dos vivos em direção ao fundo do mar. Mar onde, estou citando Conceição, o nojo das rochas petrifica os gritos que não ouvi. Os mortos que convocam os vivos, que clamam pela palavra redentora da poesia. É esta a segunda evocação das teses de Benjamin, a necessidade de salvação do passado, pois, como disse o pensador alemão, existe um encontro secreto marcado entre as gerações precedentes e a nossa. E a cada geração, diz ele, foi-nos concedida uma frágil força messiânica para a qual o passado dirige um apelo. Citei Benjamin, né? Apelo esse a que a poetisa sabe bem ter de responder, por entender que os mortos pedem o livro e também por perceber que os mortos que morrem, aqui estou citando outro poema dela, também por perceber que os mortos que morreram sem perguntas regressam devagar de olhos abertos, indagando por suas asas crucificadas. Pois, como disse Benjamin, nem mesmo os mortos estarão a salvo se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. O projeto de Um Canto ao Sul revela, assim, o desejo de registrar a experiência para que não se esqueça a dor vivida. É esse desejo que encontramos vivamente em seu já clássico poema Afro-Insularidade, a que nos referimos antes. E aqui eu vou citar outra passagem, outra parte do poema. Aqui aportaram vindos do norte, por mandato ou acaso ao serviço do seu rei, navegadores e piratas, negreiros, ladrões, contrabandistas, simples homens, rebeldes proscritos também, e infantes judeus, tão tenros que feneceram como espigas queimadas. Nas naus trouxeram bússolas, quinquilharias, sementes, plantas experimentais, amarguras atrozes, um padrão de pedra pálido como trigo, e outras cargas sem sonhos nem raízes, porque toda a ilha era um porto e uma estrada sem regresso. Todas as mãos eram negras forquilhas e inchadas. E nas roças ficaram pegadas vivas como cicatrizes. Cada cafeeiro respira agora um escravo morto. Evocando dolorosamente as marcas do período colonial, pegadas vivas como cicatrizes, o poema assinala os rastros de destruição deixados impressos na terra e nas pessoas, todos transformados em mercadoria, tanto o ouro quanto a pimenta, e ainda as pessoas feitas escravas. Tudo foi transformado em coisas disponíveis e transacionáveis. Essa última frase é uma citação também da Teresa Cunha e da Isabel Casimiro. O poder destruidor do colonialismo está impregnado nas imagens do poema e sua presentificação em versos como cada cafeeiro respira agora um escravo morto, quer exercer uma força
contraposta à morte. Cantar e celebrar os mortos, suas lívidas ossadas, seus cabelos podres na orla do mar, remete-nos à celebração do direito à morte escrita, como propõe o argentino Luiz Guzmán, a propósito dos desaparecidos vitimados pela ditadura militar naquele país. Para Guzmán, as listas de desaparecidos funcionam como pequenos epitáfios, mínimos biografemas em homenagem à sua memória, que não dizem apenas que é necessário não esquecer, eles dizem que o esquecimento é impossível. Isso é uma citação de Guzmán. Outra faceta em dimensão mais coletiva da busca de identidade podemos ler em seu livro O País de Akendengue, onde vemos o sonho transnacional de uma África percorrida e recriada utopicamente através da poesia. Como a própria poetisa explica em entrevista, quem ler o livro entenderá que ele é todo atravessado por territórios africanos. O país de Akendengue é um desejo de totalidade. Em O País de Akendengue, encontramos a celebração, a reverência aos vultos tutelares dessa história de uma África percorrida na memória e projetada na utopia, aqueles que a escritora chama os fantasmas elementares. Pierre Akendengue, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Amílcar Cabral, Alda Espírito Santo. Lado a lado com outras figuras da sua teia de afetividades, seus espectros amados. Um exemplo revelador dessa teia de afetos e reverência encontramos, por exemplo, no poema Em Nome dos Meus Irmãos, que a autora dedica aos 80 anos de Alda Espírito Santo e onde se convocam os seus fantasmas elementares. Quem, altura e testemunha, vela no sopé do Futa Jalon a pestana de Amílcar, o riso de Amílcar, as botas de Amílcar. Quem decifrou o testamento de Kwame? Quem nos mostrou as torrentes do Kwanzaa? Que canto confortou a solidão de Pauline? Pauline e sua carta de saudade, sua fome de futuro, Pauline e Patrice, seu amor assassinado, esse amor transmutado em minério do Congo. Ao convocar as importantes e amadas figuras da história da libertação dos países africanos, Conceição Lima constrói uma forma contemporânea de projetar o panafricanismo, uma forma de indagar, como Kizerbo, para quando a África? Numa espécie de panafricanismo reinventado. Num diálogo imaginário com Alda Espírito Santo, matriarca da poesia são-tomense, diálogo perpassado de afeto e familiaridade, o sujeito lírico encerra o poema sentindo-se em casa. Entre os ramos das goiabeiras e a pele dos livros, respiro. Toco o mapa da lua, louças antigas, o vulto de Maria de Jesus, os longos brincos de Maria Amélia, Vasco e Egídio, os espectros amados. Teus cotovelos fincados na borda da mesma austera mesa. Sirvo-te o chá. Sento-me diante dos teus olhos. Estamos em casa. Abordamos até aqui temas como identidade, origem e pertença, e também como esse pertencimento extravasa para além da ilha, apelando ao território e ao continente, como a própria escritora afirma numa entrevista, em projeção panafricanista. Contudo, cabe também observar a não fixidez da sua concepção de identidade e de pertencimento. Inocência Mata, esta aqui, observa que a poetisa empreende uma denúncia do olhar homogeneizante do nacional através da exposição de outros segmentos que fazem parte da nação são-tomense, mas que foram omitidos, excluídos, tanto pelo discurso colonial quanto pelo discurso nacionalista da independência. Para deixar mais claro este pensamento de Inocência Mata, podemos observar um poema como um manifesto imaginado de um serviçal, em que um contratado, quando morto, ganha voz na poesia para reclamar seu pertencimento à terra, que em vida lhe foi negado. O poema se conclui com um apelo do serviçal. Ilhas, clamai-me vosso, que na morte não há desterro e eu morro. Coroai-me hoje de raízes de sândalo e nobó, sou filho da terra.
No mesmo sentido, Bernardo Amorim, olha só, minhas referências estão todas aqui, destaca na poesia da autora formas não propriamente nacionalistas de celebração da terra e de projeção de um futuro. Diz ele, se a poesia de Lima se mantém, mesmo ligada ao local, à casa, à família, aos seus mortos, aos seus heróis, mantém-se, por outro lado, também desejosa de se fazer a partir da passagem do mesmo ao outro, de que fala Edouard Glissant. Aqui uma citação, né, do Glissant. Posso mudar em intercâmbio com o outro, sem me perder, nem me naturalizar. É por isso que temos necessidade de fronteiras, não mais para nos deter, mas para exercer essa livre passagem do mesmo ao outro, para enfatizar a maravilha do aqui e lá. A respeito dessas passagens do mesmo ao outro, do local ao transnacional, da identidade à errância através de fronteiras, lembremos o prefácio de O País de Aquendengue, onde Hélder Macedo se refere à poesia de Conceição Lima como uma viagem entre a memória e o desejo. A essa acertada observação, podemos acrescentar uma percepção de sua obra como um percurso entre o desencanto e a utopia. Isso se percebe, por exemplo, no poema 11, de Quando Florirem Salambás no Teto do Pico, quando o sujeito lírico evoca o esgotamento do sonho coletivo representado por Cuba, em versos onde também se escuta o eco da voz drummondiana de Confidência de Itabirano. Nunca iremos a Havana. O varadeiro é um cartaz na parede. Não subiremos a Sierra. Transmutou a fortaleza exausta de heroísmo. Nas cages se semeiam novas trovas. Por outro lado, a utopia se projeta também e se reinventa ainda, como vemos em tantos versos, tal como no poema 16, de Quando Florirem Salambás no Teto do Pico. Há velas a hastear, ignotos promontórios, os cabos da boa esperança. Ou ainda em Quando Vieres, em que a utopia vem revestida de um apelo transcultural e cosmopolita. Traz no teu canto todo o encanto de novos cabos, traz as gravuras de outras ilhas e continentes, traz a canela e o alecrim e o requinte da partitura, traz outros fados e vivas eras, ensina ao vento o som das quimeras, ou chove comigo nos mesmos poros. Enfim, na poética da escritora são-tomense, vemos desdobrado em muitas variações o tema de um canto ao sul, sem fantasias nacionalistas, mas sem abdicar da compreensão do seu lugar no mundo, Um apelo político que não se exime de marcar sua posição subjetiva, seu olhar mais pessoal, seu canto mais lírico. Um apelo também às raízes, mas em comunhão profunda com a África e com todo o planeta, este que atravessamos de percursos, experiências e histórias, este que Conceição Lima torna mais humano com o calor do seu canto. É isso. Obrigada. Obrigado, Simone. Então, agora a gente vai abrir para as perguntas, colocações, ponderações, para quem está aqui presente e também para quem está assistindo online. Espero que isso funcione, mas aí eu vou precisar da ajuda de vocês aí para perceber, né, se tem alguma pergunta. Vinda dali. Inocência Mata já levantou a mão. A moça aqui também. E a monitora está pegando o microfone lá. Só um minutinho que ela já chega aí. Temos um bom tempo. Levantei a mão, não para qualquer questão, mas primeiro para felicitar. A Tânia trouxe a poesia de Malangatana, um livro que eu tive a aventura de prefaciar. Um dos prefácios, eu acho que tem, quer dizer, o prefácio, mas depois tem outras, badana e etc. Como vocês dizem badana? Orelha. Pois. É assim, e, portanto, enfim, eu acho que também é bom ler o poeta Malangatana e
a Simone traz Conceição Lima, cuja poesia, enfim, eu tenho estudado várias vezes, mas eu pedi, portanto, felicito a mesa, mas eu pedi a palavra para uma informação e um pedido. A informação é que não sei se sabem que a Conceição Lima acaba de ganhar o 44º, quer dizer, o livro, não é? A tradução. Houve uma antologia que David Shook fez, né? Traduziu, escolheu os poemas, aliás, escolheu com ela, ele esteve lá em São Tomé, escolheu com ela, né? Os poemas e traduziu, não é? Ela, portanto, na verdade, ela é que é a autora dessa antologia e David Shook traduziu. E ganhou o 34º prémio deixa ver, portanto, do Annual Northern California Book Award. O interessante é que é a primeira vez que o prémio é atribuído por unanimidade. Portanto, eu queria dar essa... A poesia dela realmente é poderosíssima. Né? Sim. Eu já lhe enviei o tu a falares. Já tirei foto e já enviei. A segunda, a minha segunda é um pedido. Se vocês me deixam dizer o poema Manifesto Imaginado de um Serviçal. Eu gosto muito desse poema. Gosto muito eu vou. Vocês sabem que descaramento é comigo, né? É difícil. Eu gosto muito desse poema. Realmente é um poema... A afro-insularidade é muito bonito, mas Manifesto Imaginado de um Serviçal é uma coisa realmente... Assim como o poema que abre A Dolorosa Raiz do Micondó, Canto Obscuro às Raízes, é realmente um poema fortíssimo. Mas eu quero Manifesto Imaginado de um... Betinha, grava que eu vou lhe enviar. Eu estou à procura do poema, né? Não sei poema de cor, desculpem lá, né? Eu quero Alguém já encontrou o poema? Manifesto Imaginado de um Serviçal. É isso que eu estou a pedir, é aquela aí. Já não tens? Aí vai. Não estou a ver o poema, ora. Olha. Alguém já encontrou o poema? Bem, então eu acho que nada feito, que eu não encontro. Está em Dolorosa Raiz do Micondó. Não? Olha. Não, mas não está todo o poema. Não está todo o poema. Não está todo o poema. Eu queria ler todo o poema. Ler poema com coisa, não. Não encontro o poema. Que pena. Tu tens tu tens o livro dela? Que pena. Manifesto Imaginado de um Serviçal. É o título do poema. Pois, eu tenho realmente cito o poema no ensaio, mas não, como o poema não cito todo. Que pena. Eu adoro este porque... sim? É todo? É o livro. É o livro. Obrigada. Obrigadíssima.
Obrigada. Hã? Ok. Manifesto imaginado de um serviçal. Ai, de novo. Manifesto imaginado de um serviçal de Conceição Lima. Chão inconquistado, chama-me teu, que sobre minha fronte se esvai a luz buracada na senzala. Não mais regressarei ao sul. Morador interdito, ficarei nas tuas entranhas, aqui, onde tudo dei e me perdi. Morro sem respirar o hálito de uma outra cidade que adubei. Irmãos, deitai-me amanhã no terreiro à hora do sol nascente. Quero olhar de frente às plantações. Quero contemplar morto inteiro meu legado involuntário de africano em África desterrado. Clamo o pó que reclama a exaustão serena do meu corpo. Não me podeis usurpar, unguetas, com o ferro da vossa força. Não me negueis, ó híbrido dos forros, com o vosso frio desdém de séculos. Este barro é meu. Espinho a espinho penetrou o osso dos meus passos como um sopro cruel e palpitante. Até ao fim, onde agora começo, porque a morte é o estuário de onde desertam os barcos todos que cavaram o meu destino. Irmãos, pelo mar viemos com febre, de longe viemos com sede, chegamos de muito longe sem casa. Dai-me a beber agora a amarga infusão do caule de aloé. Quero esgotar o cálice do nosso calvário. Dai-me uma coreografia de labaredas e vertigens, que a nossa saga é uma constelação de astros absurdos. Dai-me amanhã, em oferenda, todos os sons que criei e os sons que não criei, mas aprendi. A puita, o jambi, o bulauê, a deixa, também e o socopé. Trazei-me os silêncios todos que percorri. Mostrai-me os caminhos que não trilhei, mas construí. Celebrai-me anónimo na praça, que não verei, mas antevi. Ilhas, clamai-me vosso, que na morte não há desterro e eu morro. Coroai-me hoje de raízes de sândalo e de tombó. Sou filho da terra. Eu acho um poema fortíssimo, que é uma crítica tanto ao colonizador como ao forro, aquele que sempre se auto-intitulou dono da terra. Acho que, claro que o discurso nacionalista não gosta muito, né? É. Boa tarde, quero muito agradecer. Sim, muitos gravaram, muitos gravaram. Boa tarde, quero muito agradecer as falas da professora Tânia e da professora Simone. Acho que são falas muito pertinentes e que provocam reflexões que merecem a nossa atenção, né? No caso da professora Tânia, eu acho muito produtiva essa relação entre texto e pintura. Inclusive, também está presente em outras obras. Eu cito aqui Entre as Memórias Silenciadas, de Ungolane Bacacossa, que é organizada em jeito de engodo, e os capítulos são Teclas de uma Marimba. E lá também ele faz uma homenagem a Bertina Lopes, né, nas imagens que o velho Tomás pinta nas palhotas dos detidos num campo de reeducação. E em entrevista, o Mélio Tinga, que inclusive recentemente ganhou o prêmio Mia Couto em Moçambique, ele declara, ele inclusive é design gráfico, né? E ele declara que ele vê ritmo nas imagens, que toda vez que a gente vê uma imagem, essa imagem traz um som,
e esse som tem um ritmo. E eu fiquei pensando nisso enquanto eu olhava a tela aqui do Malangatana, que a professora trouxe, né, pensando que música seria essa. Então, eu gostaria de saber se a professora concorda com o Mélio Tinga, se acha que realmente há ritmo na imagem, e se essa imagem também pode sugerir um som para além de uma letra, que foi a relação que a professora trouxe. E sobre a fala da professora Simone, eu achei maravilhosa essa exposição justo hoje, por causa do prêmio, né? Muito lindo aqui o poema que a professora Inocência leu, merecida homenagem, a gente tem que celebrar, né? Uma mulher africana sendo reconhecida, né? Num centro de pesquisa tão importante como os Estados Unidos, e mesmo no Brasil agora a gente estava pensando, cadê as obras da Conceição? E a gente ainda tem esse desafio, né? De editar obras da Conceição no Brasil, mais obras da Conceição, nem sei se tem. Mas a reflexão que eu trago é somos do Sul, né, professora Simone? Acho que já percebeste pelo meu sotaque. E algo que me intriga dentro dessas epistemologias do Sul é que elas funcionam muito bem quando a gente pensa a relação mundial. Quando a gente pensa a África em relação a Portugal, o Brasil em relação aos Estados Unidos e outras possibilidades traçando essa linha no meio do mundo, né? Mas quando eu penso as nossas próprias realidades continentais, ou seja, quando eu penso a África em relação à África, a América Latina em relação à América Latina, esse tipo de formulação já não nos serve. E aí a gente recorre a outras formulações, no caso do continente africano, o panafricanismo, que não tem exatamente um centro, né, para se pensar em relação a uma direção. Então, eu queria saber da professora Simone se ela já pensou sobre isso, como ela entende essas possibilidades dentro desse campo teórico que vai além da relação, né, sul-norte global, mas dentro dos nossos próprios continentes, como a gente pensar outras epistemologias. Tem mais alguém que já queira fazer uma pergunta? Professora Nazaré. Ah, não? Então vocês podem responder. Bom, como é teu nome? Carla. Carla, maravilhosa pergunta, né? Pergunta imensa. Mas, assim, ritmo na imagem. Ritmo na música, ritmo né, na partitura, ritmo tem um movimento, né? Tem uma matemática ali. Pensando Malagantanda, nos grafites, né, que eu até citei um outro que está um pouco distante, mas o próprio Basquiat, né, tem aquela coisa da musicalidade jazzista na forma de fazer um quadro. Então, ritmo na imagem, porque ritmo tem o próprio poema traz o tambor, né? Então, o ritmo tem a musicalidade implícito no ritmo. Agora, lembrando que Malagantana também era um cantor, uma espécie de griot, né? Então, o movimento das imagens, quando a gente pega o quadro, né, dos bichos maiores comendo bichos menores, a gente percebe que em câmera lenta há um movimento, né, no formato do desenho. E aí eu consigo também visualizar música nas imagens em formato de gravuras e de grafites. É isso. Não sei se eu te respondi, porque é imenso essa pergunta maravilhosa. Um abraço. Obrigada pela escuta. Bom, comigo a questão já é mais polêmica. Eu não sei, também não deu para você desenvolver muito, eu também não vou poder desenvolver muito, mas eu não sei exatamente onde você... o que você quer dizer quando diz que as nossas diferenças intracontinentais não nos permitem pensar em Sul. Eu acho que com as diferenças e também com as desigualdades nós podemos pensar em Sul. Assim como o panafricanismo se projetou
né, e historicamente muito antes, e trazendo uma contribuição muito mais antiga e tal, se projetou como uma negociação também de diferenças, porque não há como pensar coletivamente um lugar que é, vamos dizer, é mais político do que geográfico, né? É mais toca em questões de direitos humanos, de desigualdades sociais, de relações internacionais desiguais, enfim, essas questões eu não vejo por que nós não podemos pensar exatamente a partir das diferenças e das desigualdades, né? Não sei se eu te respondo, eu também não tenho uma resposta pronta, mas sim, eu tenho me preocupado com isso, pensando nessa ideia do Sul, que é uma ideia tão difundida, né? Hoje em dia é quase que um lugar comum falar em Sul, assim como o panafricanismo também tem a sua contribuição, já deu a sua contribuição e continua a ter um significado, por isso até eu trouxe essa questão de volta, né? Justamente para dialogar com essa ideia de um canto ao sul e tal. Não tenho nenhuma intenção de estar inventando roda nenhuma. Eu acho que eu estou só entrando numa discussão que existe e que eu faço parte dela, né? Mas eu não vejo por que não usar esses conceitos enquanto eles forem efetivos e nos permitirem pensar todas essas questões, inclusive com todas as desigualdades que essas questões em que essas questões estão implicadas. Não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre isso, mas, em princípio, é isso que eu tenho para te dizer, podendo continuar esse debate, evidentemente, porque toca em questões bem importantes, eu acho, né, e bem complexas, né? Boa noite, gente. Queria parabenizando a banca, né? Belíssimo, mas é muita coisa para se pensar. Mas respondendo aqui a Carla, acho que para todo mundo ficar feliz, a gente tem todos os livros da Conceição Lima publicados no Brasil hoje, né? O País da Quenengue saiu pela Corsário Satã, são várias editoras, né? Aquelas iniciativas. A Dolorosa Reis do Micondó está pela Geração Editorial, que é de São Paulo. O Quando Florina Ensalambás no Teto do Pico está pela MASA, né? E o Útero da Casa saiu mais recentemente pelo esse projeto que o Anelito está encabeçando, né? Pela Imensa Editorial. Então, assim, compartilhando porque é uma maravilha. Falta. Então, são 5? Ah, então falta um quinto. Mas depois, né? Porque era uma dificuldade levar para a sala de aula também, né? Catava as aulinhas da inocência, anotava tudo, levava para a sala. Então, isso é bom. Agora, como eu e Carla somos irmãs em Ungulânia, a Carla já pegou um bocadinho da minha chega, que eu ia passar por Entre Memórias Silenciadas para falar dessas coisas da sobreposição, e ela chegou na música, mas a gente está falando com Tânia Lima, que é um poeta e pintora e musicista, né? Então, fiquei meio que esperando uma... Foi bacana você ter colocado, porque eu não estava esperando uma resposta nesse sentido, ia fazer essa provocação, né? De qualquer maneira, assim como me chamou a atenção o lance das cores no filme que a gente assistiu, né, do Licínio Azevedo, tinha feito a colocação e venho aqui para pensar uma Malangatana, mas também essa coisa da sobreposição e das... Porque aqui a gente falou sobre fronteiras, né? Citou o Glissant, né? E como muitas vezes as obras do Malangatana parece que a sobreposição nos faz repensar as fronteiras entre os corpos, entre os sujeitos, entre sei lá, o lado A e o lado B, o certo e errado, quem manda e quem é mandado. Acho que tudo isso vai sendo diluído ali e as cores acompanhando. Queria, sei lá, te ouvir mais um pouquinho. Eita pergunta, hein? Nossa, não sei se...
Eu poderia falar como dizer com Mariano Suassuna, né? Se eu não souber responder, eu invento. Mas existe acho que a sobreposição das imagens, né? Que tem movimento, por isso que tem ritmo, né? Esse ritmo tem um tambor. Essa sobreposição em movimento, acho que passa pela leitura desse grafite fragmento, que tenta mapear a memória, e essa memória vem como se fosse movência. Então, longe de um quadro estático, né, em linha reta, é um quadro um pouco, acho que espiralado, né, porque tenta retratar também essa memória. Daí é assim que eu percebo, né, essa sobreposição de imagens nas telas, é como se quisesse dar um movimento, e esse movimento segue num percurso de uma memória espiralada. Acho que é isso, Vanessa. Só quero fazer um elogio à mesa. Que mesa emocionante, né? Tivemos muitos momentos bons ao longo do dia e essa mesa fechou, sim, com muita emoção. Duas falas muito bonitas. Parabéns. Eu vou fazer uma pergunta. Pode, né? Quem está aqui também pode. Uma pergunta para a professora Simone sobre a poesia da Conceição Lima. Pegando aqui dois trechos, dois fragmentos de poemas, as linhas inacabadas do projeto e o testamento de Kwame. Kwame Nkrumah, né, o ganês, líder da independência de Gana. Quando a Conceição Lima fala de um projeto inacabado, você acha que esse projeto é ainda o projeto da independência que aconteceu, mas não do jeito que era esperado? E isso implica também uma crítica não só ao colonizador, mas ao que foi feito em São Tomé e Príncipe depois da independência. Há poemas dela, como aqueles dois de A Dolorosa Raiz do Micondó, em que ela fala de tiranos, os pequenos tiranos, e mesmo a Antiepopeia, né, do Dolorosa Raiz do Micondó, que são críticas internas, né? Até mesmo o Manifesto Imaginado de um Serviçal tem a crítica aos forros. Então seria esse projeto de independência que não se concretizou ainda, mas que está no horizonte, né? E é o testamento de Kwame, aquilo que ele deixou e que pode ser retomado para que, de fato, uma mudança mais efetiva aconteça. Você pensa que é por aí? Sim, eu penso que é por aí. Eu acho que a primeira referência ao projeto inacabado, né, no útero da casa, no poema sobre a casa, faz uma clara alusão a essa questão. Acho que a Conceição é de uma geração que vive muito profundamente esse sonho frustrado. Ela já falou disso em vários depoimentos, uma espécie de inacabamento mesmo do projeto que resulta numa uma frustração que, mais do que política, se torna até existencial, assim, né? Do tipo, acho que aquele poema que eu li do Sonho de Havana, Nunca Iremos a Havana, fala disso, né? Quer dizer, o sonho da esquerda não se realizou do jeito que se esperava, né? Então, de algum modo, sim, é um projeto inacabado e um projeto frustrado à espera de ser, né? À espera de alguma coisa que possa vir a ser. A vida que poderia ter sido e que não foi, né? Do Bandeira. E ao testamento do Kwame, eu vejo, além dessa questão do sonho libertário, do sonho de independência, do sonho de liberdade, como um sonho por vir, eu vejo também essa ideia que eu estou chamando panafricanista aqui, que é essa ideia de uma comunhão de sonhos, né? de um potencial de sonhos sonhados partilhadamente por vários países ou territórios africanos, que também é uma construção do porvir, né? É uma
possibilidade, portanto, tem poder nesse sentido, né? Tem a potência do sonho e, ao mesmo tempo, tem a dor do presente e do passado que não se projetou como se desejaria. Basicamente, eu acho que é por aí, tá? E acho assim, esse do Testamento Kwame é num contexto maravilhoso daquele poema, né? Onde ela vai buscar todos os sonhos. Ela pega o Amilcar Cabral, ela pega o Lumumba, ela pega todo mundo para dizer, olha, tudo isso aqui era o nosso coletivo de sonhos que ficaram pulando aqui, né? Pululando ao nosso redor, né? Acho que é por aí. Por isso que eu pensei muito na coisa do passado como uma possibilidade e de uma utopia por realizar, né? Mais algum comentário, pergunta, alguma intervenção? Estão cansadinhos? Então, acho que a gente dá por encerrada a noite de hoje. Agradeço a presença de todos. Oi? A professora Terezinha quer dar alguns recados. Queria agradecer também o convite que a Terezinha fez para mim, para eu estar aqui, coordenando a mesa. Foi um prazer estar com as professoras, por quem eu tenho grande admiração. Então, Terezinha, com você.